Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Entrando ele, fala de Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, que era Jesus, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, estamos morrendo. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe prestam obediência ou lhe obedecem? Oremos a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero te agradecer pela presença de cada pessoa, de cada família que está conosco nesta live, e eu venho orar para que eles não sejam tentados a ficar um pouco na live e sair migrando para outro canal, ou quem sabe para assistir um programa de televisão, porque eu estarei falando da palavra de Deus. Não há nenhuma mensagem em lugar nenhum que se compare à palavra de Deus. E que esta pessoa que está comigo ligada nesta live, ela possa permanecer ligada até o final, para que ela ouça a tua palavra, para que ela dê o apreço necessário e para que ela seja abençoada ao final desta reunião. Eu rogo a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, aonde esta palavra está entrando, que este ambiente, esta casa, esta família seja tocada pelo poder de Deus, no nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Está entrando conosco aqui a nossa obreira Elizabeth Porciúncula também. Bem, a minha pergunta é: Jesus está aí? Qual é a importância de Jesus estar ou não estar? Claro que é de suma importância que Jesus esteja presente aonde nós estamos vivendo, na circunstância, na vida em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Eles eram atraídos pela presença de Jesus. E eles entraram no barco. E a Bíblia diz que, quando estão navegando, por enquanto está tudo calmo, está tudo tranquilo. Como diz o ditado, o céu é céu de brigadeiro. O que é um céu de brigadeiro? Quando o céu está limpo, quando não tem nuvens, quando não tem ameaça de tempestade. Todo mundo sabe, eu já enfrentei uma ocasião, quando eu era menino, nós éramos de família tradicional católica, e minha mãe foi numa procissão pelo mar de Pelotas, do Porto de Pelotas para o Porto de Rio Grande. E aquele navio, aquele barco que nós embarcamos com dezenas e centenas de pessoas, haviam pessoas conosco ali, aquele barco no meio do caminho, ele enfrenta um temporal, uma tempestade, ele entra num redemoinho. Eu me lembro, era menino, ficamos muitas horas com o barco rodando, não saía do mesmo lugar, eram pessoas vomitando, pessoas passando mal, eu também passei mal, minha mãe também passou mal, e eu me lembro que não foi fácil, foi um período terrível. Acabou o barco saindo daquele redemoinho e não pude mais prosseguir para voltar para o Porto de Pelotas. Eu nunca mais me esqueci desse fato. Todo mundo sabe que passear de barco, um mar de brigadeiro, um céu de brigadeiro, tudo calmo, tudo tranquilo, é uma bênção. Mas as tempestades da vida, elas acontecem. As tempestades vêm de uma hora para outra. Às vezes você está numa praia, um sol lindo,
notícia não é boa e todo o quadro muda de uma hora para outra. Isso é a vida. A vida, ela muda todo instante, a todo momento. Às vezes você está lá churrascando, almoçando com a família, uma notícia acaba com isso. Uma notícia que chega acaba com aquele churrasco. Eu lembro de um fato, quando era um domingo, eu havia convidado meu sogro e minha sogra para vir almoçar comigo com a minha esposa. E o meu sogro tomando banho, com uma carne já preparada, passando, esperando ele chegar, e ele vai para o banho, toma banho, entra no quarto. Quando ele começa a tocar de novo, e a sogra, que era muito sempre visual, percebe que chegava, ouviu um grito e um barulho, e um gemido e um barulho. E ela se assustou e começou a gritar com isso. Na verdade, ele havia sofrido um ataque fulminante no coração e havia caído morto no assoalho do seu quarto, no chão do seu quarto. Imagina a minha sogra certa, gritando, não respondia, quanta coisa. Quando de repente, uma notícia chegou nessa casa de Deus, e a filha acabava de nascer. Agora, pensa que você foi a casa, você todo o almoço, a sua esposa feliz, aguardando a chegada dos pais para vir almoçar com a gente, e a notícia que chega é uma notícia de morte. Tudo mudou de uma hora para outra. A vida, ela é assim. Às vezes é o contrário, está tudo ruim e de repente veio uma boa notícia, uma boas novas, e tudo que estava ruim deixa de ser ruim e fica muito bom. Mas às vezes é o contrário. Às vezes vai tudo bem e de repente, e hoje eu quero falar sobre isso, né? As coisas que acontecem de repente. As coisas que acontecem de repente, geralmente a gente nunca está preparada para elas, porque é algo que vem sem aviso, é algo que vem, uma mudança que vem sem que você espere que aquilo aconteça. Então, às vezes a pessoa está bem, de repente, eu vou falar muito essa palavra agora, de repente, de repente, de repente, você vai perceber isso. Então, você está bem, de repente, uma dor me incomoda, você toma um remédio, não passa, vai ao médico e chega lá a notícia, olha, você está com tal doença, isso não é bom, isso é grave. E aí, de repente, você que estava feliz, alegre, contente com a vida, lá está você para baixo, cabisbaixo, porque você recebeu uma notícia que mudou todo o quadro, toda a sua expectativa da vida. Às vezes os nossos sonhos são interrompidos por causa de algo que acontece de repente. E você que sonhava com coisas, às vezes o seu sonho parece que são roubados, tirados de você, porque de repente uma coisa aconteceu e agora não é possível mais sonhar. De repente, o seu casamento vai tudo muito bem, tudo legal, tudo bacana, mas acontece uma crise, vem alguma coisa que você não esperava. E foi isso que aconteceu. Eles não entraram num barco sabendo que ia passar por uma tempestade. Eles não entraram naquele barco sabendo que ia se levantar um vendaval. A gente entra nos barcos da vida. Quando você entra num barco, às vezes entra num barco de constituir uma família, você entra num barco de um casamento, você casa, mas não está no seu plano você ter um filho deficiente, ter um filho cego, ter um filho surdo, mudo, ter um filho com síndrome de Down. Você não entra num barco sabendo. A vida é uma surpresa. Navegar no barco da vida é uma surpresa. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um instante. Ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Ninguém sabe disso. Você está empregado, de repente o patrão chama você lá no escritório, você pensa que é uma promoção, que é um aumento de salário, mas de repente ele está dizendo, olha, a crise está grande, e eu sou obrigado a despedir você, é um bom funcionário, mas sou obrigado a despedir você, e lá vem você de volta para casa. Chega em casa cabisbaixo, a esposa não sabe, pergunta, o que está acontecendo? Você diz, fui despedido. São coisas que acontecem na vida, como às vezes invertido. Quando vem uma notícia maravilhosa, olha, você vai ser pai, né? A esposa, olha, você vai ser papai, olha, eu fui promovido. São coisas, mas você não embarca num barco da vida, em qualquer área da sua vida, para você
você está consciente que aquela viagem que você está entrando vai acontecer coisas terríveis ali. Nós não entramos numa viagem de um barco da vida para esperar coisas ruins, mas como se as coisas ruins não existissem e não existisse possibilidade delas acontecerem na nossa vida. Então, esse é o grande problema, que nós não estamos preparados, nós não nos preparamos para as tempestades da vida. Eu me lembro de uma passagem que aconteceu lá no Egito, quando José foi levado para o Egito, e lá Deus o honrou, tirou ele de um calabouço, de uma prisão, e fez ele se tornar vice-governador do Egito. Deus honrou aquele homem, tirou lá de baixo e colocou lá em cima, lá de Faraó. Mas por quê? Porque o Faraó teve um sonho, escuta bem, e o sonho do Faraó é o seguinte: ele de noite estava dormindo, teve um sonho, ele viu um pasto muito grande, verde, e ele viu 7 vacas gordas, roliças, cheias, esbanjando saúde. E aquelas vacas comiam naquele pasto verde e gordas, fortes. E era uma visão muito linda de se ver, né? Aquela visão falava de abundância, de prosperidade. O significado daquelas vacas gordas comendo aquele pasto lindo e elas cheias de saúde, o significado era prosperidade, riqueza, abundância. Agora, olha a palavra que eu vou falar de novo. Mas, de repente, olha, eu vou falar muito sobre isso. Lá atrás desse sonho, surge outras 7 vacas. E essas outras 7 vacas estão secas, raquíticas, osso e pele, com muita fome, muita fome. Elas estão sequinhas, magras, pele e osso, estão muito mal. E essas vacas magras dirigem para as vacas gordas. E elas comem as vacas gordas. E o Faraó se acorda do seu sonho e queria saber o significado e chamou os magos. Nenhum mago tinha a resposta à revelação do sonho. Chamou os encantadores, chamou os sábios, entendidos. Ninguém. Até que alguém disse para o Faraó: olha, tinha um homem lá na prisão, quando eu estava lá, era o padeiro do Faraó, que esteve preso junto com José, disse: aquele homem tem o Espírito de Deus sobre ele. E ele tem um dom de revelar sonhos e visões. Foi quando mandaram chamar José, tiraram José do calabouço lá da prisão e levaram ele, depois de barbear, limpar, dar um banho, trocar roupa. Desculpa. Levaram ele à presença do Faraó. E Faraó disse que aquele que revelasse os sonhos, porque até aí ninguém tinha revelado o sonho do Faraó, então ele prometeu que seria o segundo no reino dele e que seria tremendamente honrado. Olha bem, e quando o José revela, dizendo: olha, eu quero falar para você, virão as 7 vacas gordas, serão 7 anos de prosperidade, de muita fartura, como nunca houve no Egito. Vai haver uma colheita extraordinária, 7 anos, um atrás do outro, muita colheita, muita prosperidade, muita riqueza. E o Faraó ficou feliz. Mas e as vacas magras? Ele disse: depois, quando encerrar esse período de 7 anos de riqueza, de prosperidade, virão 7 anos de fome, de miséria, de falta de tudo. Serão 7 anos os mais difíceis que o Egito já passou. Então, o José, debaixo desse espírito, dessa sabedoria, ele pegou e ele satisfaz o coração. Mas o Faraó perguntou: o que eu faço? E o José, mais uma vez, debaixo da sabedoria de Deus, disse: vou lhe dar um caminho. Esses 7 anos que nós vamos plantar, nós vamos construir muitos galpões, muitos silos, depósitos. E tudo que a gente colher, a gente vai guardar, vai estocar. 7 anos juntando, 7 anos estocando, 7 anos guardando os grãos. Vamos comer o que é necessário e o resto guardar. Era uma poupança. E o Faraó perguntou: para quê? Para quando entrar os 7 anos
de miséria, de fome, que não vai haver colheita, vai haver fome sobre o mundo inteiro. Nós teremos comida guardada e estocada. Então isso pareceu bem aos olhos de Faraó, e Faraó fez exatamente conforme José tinha orientado ele. Veja bem como Deus é maravilhoso. Ninguém está preparado para o tempo ruim. Nós, na verdade, estamos preparados sempre para o que é de melhor. A gente está sempre... E isso é importante, você ser otimista. Mas preste atenção, nós temos que ser otimistas, mas nós não podemos negar que os quadros mudam, que os tempos mudam, que as coisas mudam. Tudo muda. Um ano tem 4 estações e os tempos mudam. Ao verão, à primavera, ao inverno, ao outono, ao dia, à noite. Não é isso? A mudança, o nosso humor muda. Tem dia que você está rindo pelos cotovelos, tem dia que você está triste. O humor das pessoas muda, o gênio das pessoas mudam, né? Tem dia que o seu marido está bem, tem dia que ele está mal, tem dia que o seu filho está legal, até uma criança. Esse dia o meu bisneto esteve aqui em casa, aí a minha filha disse, vô, ele não está bom hoje, recém acordou. Até uma criança muda. O humor, tudo muda, o tempo muda, tem vento, não tem vento, tem sol, não tem sol, o dia está radiante, o dia está cinza, né? Está doce, está amargo, tudo muda. Mas nós não nos preparamos, né? E eu vou lhe mostrar o quanto é fundamental nós estarmos com Deus, estarmos vivendo com Deus. Então, quando eles entraram naquele barco para seguir Jesus, Jesus não disse para eles, olha, vocês querem estar no barco, entrem. Lá no meio do mar, lá vai acontecer uma tempestade, esse barco vai quase virar. Com certeza eles não entrariam naquele barco. Mas é assim que acontece na vida. A gente entra num barco, né? Eu me lembro quando me casei com a minha esposa. Eu tirei 30 dias de férias. Foram os 30 dias mais legais da minha vida. Né? Nós curtindo, amor, carinho, abraço, sorriso. Mas quando, lá pelo 3º mês, entramos em crise no casamento, eu e ela. E chegamos a ponto de quase estiver ali para nos separar. Nós éramos 2 jovens, imaturos, estava preparado para a lua de mel, para a festa, para a alegria, achando que tudo era flor. Mas as rosas têm espinhos também, a vida também. A vida tem o seu perfume de rosa, mas tem os espinhos da rosa. A rosa não é só perfume, a rosa é perfume e espinhos. Isso faz parte da vida. Jesus certa vez disse, no mundo vocês terão aflições. Então a vida não é um mar de rosa aqui nesta terra. Nós temos momentos lindos, felizes, inesquecíveis, de alegria, de estar com família, de estar com o filho, de estar com o esposo, com a esposa, né, com a família, almoçando, tomando café, sorrindo, brincando. Mas quem é que vocês estão me ouvindo que já não passou um momento difícil? Na beira da cama de um hospital, de um pai com uma mãe, com um filho, com uma filha, uma separação de um filho teu, de uma filha tua. Né? São momentos difíceis, todo mundo tem. E eles embarcaram nesse barco com Jesus e talvez pensaram assim, não, com Jesus não vai acontecer nada. Jesus está aqui no barco, e Jesus realmente estava no barco, porque a primeira pessoa que entrou no barco foi Jesus. E a Bíblia diz que então eles seguiram Jesus. Eles acompanharam Jesus, entraram para o barco e começaram a navegar. Eu não sei se o barco deles era remo, se era vela, mas a verdade é que começaram a navegar. E não havia vento. E não havendo vento, não há ondas. Porque as ondas, ela é uma sequência, ela é uma consequência do vento. Quanto mais vento tem, maior são as ondas. Então, na verdade, é o vento que promove, é o vento que faz o mar se agitar. Não havia vento, e não havendo vento, o mar estava calmo. E tudo ia tranquilo, era uma paz. Mas a pergunta é, essa calma, essa paz, iria durar por toda a viagem? Então a Bíblia diz no versículo 19, no versículo 24, de repente. E a palavra de repente é uma coisa que acontece sem aviso. É algo que acontece na tua vida
no teu coração, no teu lar, no teu emprego, nos teus projetos, nos teus planos, é uma coisa, de repente você diz, meu Deus, eu não esperava por isso. E a pergunta é, quem é que esperava uma coisa ruim? Ninguém, a gente está sempre esperando coisa boa. A gente sempre está esperando que o dia seja melhor do que o outro, a gente está sempre esperando que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, né? E no outro dia vai ser melhor, e no outro melhor, e isso chama-se otimismo. E eu não tenho que ser pessimista pensando, não, amanhã vai ser pior do que hoje, depois de amanhã vai ser pior. Mas eu tenho que ter os pés no chão. E eu tenho que lembrar, que eu tenho que saber, ter a consciência que a vida, ela muda, as coisas mudam de momentos, as coisas mudam uma hora para outra. E a palavra diz, de repente é isso, de repente é uma coisa rápida, que não deu tempo de avisar, para se preparar. E a Bíblia diz, de repente levantou-se no mar uma tempestade, quer dizer, olha bem, o mar estava tudo limpo, mas e aí? O quadro mudou de uma hora para outra. Então, isso acontece, não é comigo nem contigo, é com todo mundo. De todo mundo nesta terra tem os seus dias de calmaria e tem os seus dias de tempestade. Nós, seres humanos, quando temos e experimentamos um tempo de calmaria, que não tem vento soprando na vida, que não tem dificuldade, nós chamamos isso de zona de conforto. E às vezes nós achamos que esse quadro não vai mudar, que esse quadro não muda, que é para sempre. E nada é para sempre aqui nesta terra. A única coisa que é para sempre é o amor, a fidelidade de Deus. E a palavra de Deus é uma coisa para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Agora, concernente à nossa vida secular, a nossa vida nada é para sempre. Você está esbanjando saúde, amanhã está gemendo. Você está em casa churrasqueando, amanhã está dentro do hospital. São mudanças. Clima muda, tudo muda. E a Bíblia diz que, de repente, levanta-se o quê? Uma grande tempestade. Quer dizer, Mateus ele faz questão de escrever dizendo que não era uma tempestade, ele está dizendo uma grande tempestade. Agora a pergunta é, quem sairia para navegar num barco sabendo que logo ali na frente se levantaria uma grande tempestade? Ninguém. Principalmente com as embarcações de 2000 anos atrás. Hoje, embarcações feitas de casco de aço, navios de 200, 300 metros de comprimento, com todo o aparato tecnológico, afundam, naufragam. Agora, você imagina um barco, talvez de madeira rústica, no meio de um mar, e enfrenta uma grande tempestade. Quem entraria num barco desse sabendo que iria acontecer isso? Da mesma maneira com que eu não sei o que vai acontecer comigo, ou você não sabe com você nas próximas horas, porque é futuro, e o futuro ele pertence a Deus, só Deus sabe o que vai acontecer no próximo minuto, na próxima hora, na próxima semana, eu e você não sabemos, exceto que Deus nos revele. Fora disso, não há como saber. Então, a vida é assim, a vida é cheia de surpresas. E qual é o grande problema? Se as surpresas vêm para todo mundo, essas tempestades sopram para evangélico, sopram para católico, sopram para espírita, as tempestades da vida sopram para umbandista, para kardecista, para seixonoye, para o ateu. É para todo mundo. A tempestade, quando vem para todo mundo. Pode não vir na mesma hora para todo mundo, mas todos os seres humanos têm os seus momentos de alegria, de paz, de amor, de gozo, de prazer, e todos os seres humanos têm o seu dia de choro, de lágrima, de gemido, de tristeza. Isso é da vida. A vida aqui nessa terra, ela é assim. E por isso que Jesus nos avisou que no mundo, no céu não, mas no mundo tereis aflições. Então, eles entraram sem saber o que iria acontecer. A única coisa que eles sabiam é que Jesus estava naquele barco. E você hoje vai entender a diferença de quando Jesus está e de quando Jesus não está. Talvez você diga para mim, mas bispo, se a tempestade vem para todo mundo, o mal vem para todo mundo, as tribulações vêm para todo mundo, então
do que me resolve, do que me adianta eu abraçar a fé, do que me adianta eu ser de Jesus, do que me adianta estar na igreja, orando, buscando, tal. Se vai acontecer para quem não é da igreja, vai acontecer para mim que sou da igreja. Calma, espere um pouco. Eu não vou falar apenas das coisas que vão acontecer, ou que podem acontecer. Mas toda história tem um fim. Toda história tem começo, meio e fim. E a grande diferença que você vai ver não é nem no começo, nem no meio, mas no fim. E o fim nos diz como é que tudo acaba, como é que tudo termina. Ora, se eu estou num barco e eu enfrento uma tempestade, né, eu posso ter dois sinais. Um, o meu barco naufraga, eu também naufrago e eu acabo morrendo. Segundo fim, o barco vai sacudir, balançar para tudo quanto é lado, mas não vai naufragar e eu consigo me salvar. São dois finais. E é Jesus quem dá o final feliz. Às vezes nós não entendemos por que Deus nos permite passar por vendavais e tempestades da vida. E nós nos preocupamos, porque Deus não está comigo, porque eu sirvo a Deus, o que está... Gente, o que importa nisso aqui é o final. Como é que tudo vai terminar? Como é que tudo vai acabar? Veja a história de Lázaro, quando Lázaro morreu. Mas antes de Lázaro morrer, estava doente. E as irmãs Marta e Maria mandaram chamar Lázaro, mandaram chamar Jesus para que ele fosse depressa orar por Lázaro, para que Jesus curasse a Lázaro. E Jesus disse que já iria. Mas, na verdade, Jesus chega 4 dias depois. E quando ele chega lá, 4 dias depois, o Lázaro já está morto. E já tinha sido até enterrado, sepultado. E uma das irmãs disse, Senhor, se tu estivesses aqui há 4 dias atrás, estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Como que diz, tu chega aqui, tu chegou agora aqui, na hora atrasada. Quer dizer, o final já aconteceu, o final foi trágico. O que nós não queríamos que acontecesse, aconteceu. Nós queríamos que tu viesse depressa aqui para tu orar para o nosso irmão não morrer, mas agora morreu. Então, para aquelas irmãs de Lázaro, a Marta e Maria, aquilo ali era o fim. E não havia mais nada para Jesus fazer ali, porque a morte já estava decretada. Ele já estava enterrado. E, segundo ela, já estava até cheirando mal. Uma pessoa enterrada há 4 dias já está cheirando mal. Os vermes já estão comendo a carne daquela pessoa. Só que ela não entendia que quando Jesus está presente no lugar, o final é ele. Ele dá o final que ele bem entender. E todos os sinais, seja o mais trágico que for, pode ser uma doença de um filho, de um pai, de uma mãe, do teu marido, da tua esposa, pode o médico ter desenganado, pode ser a notícia mais trágica que for. A presença de Jesus pode mudar qualquer quadro, ainda que para você seja insolúvel, ainda que para você não tenha saída. O impossível para os homens é possível para Deus. Então Jesus disse para as irmãs, já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tira essa pedra. Senhor, não me faz tirar a pedra da sepultura, meu irmão está aí dentro, está cheirando mal, tem cheiro ruim, está em decomposição. Eu disse, já te disse, se tu creres. O que ele está fazendo? Ela está dizendo que a morte é o final, e ele está dizendo, não é, a morte não é o final, porque eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E a morte não é maior do que a vida. Dá uma impressão que a morte acaba com a vida, não é verdade? A pessoa morreu, acabou a vida. Mas Jesus é a própria vida. E ele pode pegar quem já morreu e trazer de volta a vida. A presença de Deus faz isso. Agora, a ausência de Deus, realmente, então, a morte é o fim de tudo. Vejam bem. Então, de repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, era como se fosse uma palha, um pedacinho de lasca de madeira em cima do mar agitado, sendo varrido, jogado. Está aqui na Bíblia, varrido pelas ondas. E aí Jesus está no barco? Está. Mas o que Jesus está fazendo? Gritando, desesperado. A Bíblia diz que ele está dormindo. Aí dá uma sensação que Jesus está pouco se lixando
pouco se importando para aquilo que está acontecendo, ou quem sabe ele está dormindo tão ferrado no sono que não percebe aquela gritaria toda, mas aquilo ali é intencional, porque tem lição nisso aqui. Deus não faz nada sem um propósito, Deus não permite nada. Às vezes uma enfermidade, um desemprego, eu já contei na igreja muitas vezes, eu vim para Pelotas pensando que eu ia passear em Pelotas, quando me desempreguei em Porto Alegre, quando eu parei com a minha vida profissional por um tempo, e eu achei que era o final de tudo, eu ia passear e voltar, e na verdade eu estava perdendo tudo aquilo, aquelas portas abertas lá, para Deus me trazer para cá, para cuidar de um povo aqui nessa cidade. Nós não entendemos as coisas, mas Deus não faz nada sem que haja um propósito. E Deus nunca vai permitir que um vento, que uma tempestade açoite a tua vida, o teu lar, a tua família, pelo bel prazer de dizer assim, eu quero ver você sofrer. Isso não é Deus, Deus é amor. Mas há propósito. E a mesma coisa quando você corrige um filho seu que está em desobediência, que não lhe obedece, às vezes você põe aquele filho de castigo, você tira uma coisa que ele gosta, às vezes dá uma palmada nele, enfim, você aplica uma correção. Mas eu pergunto, qual é o pai que aplica uma correção num filho e numa filha, dando risada, chorando de felicidade? Não, às vezes, o pai e uma mãe, quando está corrigindo um filho, o coração do pai e da mãe está se remoendo. Eu não queria fazer isso, mas eu preciso fazer isso, porque naquela correção, naquela disciplina, existe um propósito. E qual é o propósito? Você educar o seu filho, formatar o caráter dele, para que ele não se torne amanhã ou depois um camarada qualquer nesse mundo, virado um bandido, um ladrão, virado uma pessoa má. Então você está corrigindo. O coração está doendo, mas é uma correção amorosa. E quando Deus permite coisas acontecerem na nossa vida, há um propósito de Deus. E o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, não é um propósito mau. Às vezes as coisas dão errada e a gente corre para Deus. E às vezes, se não tivesse dado errado, você não teria vindo para Deus. Então, às vezes, Deus permite que alguma coisa não vá do jeito que você quer, que as coisas não dêem certo do jeito que você deseja. E isso acorda você para ir em busca de Deus, sacode você, desperta você, para você poder correr para os braços de Deus. Aquele ditado que a gente fala na igreja, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas o importante é que venha. Às vezes você, com uma palavra, não consegue fazer o seu filho entrar para o caminho. Uma palavra amorosa, uma palavra carinhosa. Então você vai lá e aplica uma correção que dói no teu coração. Dá vontade de você pedir perdão e desculpa para o teu filho. Mas você sabe que aquilo é preciso, porque tem um propósito não mau, mas um propósito bom. E quantas vezes nós, depois de adulto, casado, abraçamos nossos pais, nossa mãe, abraçamos e beijamos. Pai, mãe, muito obrigado por todas as correções, muito obrigado pelas palmadas que tu me deu, pelos castigos que tu me deu. Hoje eu sou o homem que eu sou, a mulher que eu sou, eu devo a ti. Veja bem. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. Então, as coisas às vezes acontecem por permissão de Deus. E você não deve se revoltar com Deus, como um filho não deve se revoltar com um pai, com uma mãe que está corrigindo. Você pode não gostar de apanhar, mas é difícil. A gente às vezes apanha, daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, 5 minutos, está no colo do pai e da mãe, beijando e abraçando. Porque sabe que aquilo que ele recebeu não foi uma correção de raiva, mas de amor para o seu bem próprio. Quando um pai começa a jogar de um lado para o outro, eles se apavoram. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mas a Bíblia diz que dorme. Por que ele dorme? Porque ele quer dar uma lição, há um propósito nisso. Então, diz a Bíblia assim, olha bem, então seus discípulos, aproximando-se, foram lá onde ele estava na polpa do barco, e o despertaram, acordaram Jesus, dizendo, Senhor, salva-nos. Ora, você só pede para alguém lhe salvar quando você sabe que está perecendo, quando você sabe que vai perecer. Eles sabiam que iam morrer daquela maneira ali, se não houvesse uma intervenção de Jesus. Aí você diz, mas graças a Deus. E eu pergunto, por quê? Porque Jesus estava no barco. Você está começando a entender. Você está começando a entender que não importa o que aconteça na minha e na tua vida. Não importa o que aconteça no meu e no teu lar. Não importa o vento que sopre para mim e para você. Não importa se vai tudo bem e de repente tudo muda. Mas o grande segredo é
que estando tudo bem ou estando tudo mal, o grande segredo é que Jesus precisa estar no ambiente, na vida que nós estamos. Ele precisa estar no barco que nós estamos viajando. O grande problema é Jesus não estar no barco da tua vida. Agora, não quer dizer porque Jesus está no teu barco e que tu tens Jesus e que tu está servindo a Deus, que tu te converteu, que tu nunca mais vai ter problema. É uma grande mentira de pregadores que pregam dizendo que quando você se converte, os problemas acabaram. Não, os problemas não acabam. Nós apenas aprendemos a vencer todos os problemas e não somos vencidos por nenhum problema. Vejam bem, isso aqui não é o final. Então, disseram, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então ele levanta-se. E eu quero dizer uma coisa para você, é glorioso quando Deus se levanta. Quando a gente clama por ele e ele se levanta. Se levantar significa Deus vai entrar em ação, Deus vai tomar uma atitude. E quando Deus se levanta para tomar uma atitude, coisas gloriosas acontecem. E eu acredito que se Jesus se levantar hoje aí na tua casa, no teu lar, na tua vida, no teu ministério, no teu lar, no teu casamento, no meio da tua família, ele vai se levantar para tomar uma atitude e coisas gloriosas hão de acontecer na tua vida. Então ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Vejam bem, eles ficaram com medo, porque ele disse, por que vocês estão temeis? Ou por que vocês estão com medo? Estavam com medo de quê? Estavam com medo do vento e das ondas e do que poderia acontecer com o barco. Eles poderiam perder a vida. Vejam bem, Jesus está ali, mas eles não conseguem fixar os olhos em Jesus e dizer, não, ele está aqui, nós não vamos morrer. Eles começam a dar muita importância para o vento e para as ondas. E parece que não conseguem entender que para eles morrerem afogados no meio daquele mar, Jesus ele tem que morrer com eles também. Sabe, tem horas que a gente parece que se esquece quem é Deus, quem é o Deus que tu serve, quem é o Deus que eu sirvo. E às vezes uma febre, às vezes uma doença, uma notícia do médico, às vezes uma tempestade que sopra daqui ou de acolá, e muda tudo, a gente perde a fé. Porque a gente tira os olhos daquele a quem a gente jamais deveria tirar os olhos, para ficar dando importância para o vento e para o mar. Não é que o vento e o mar não tenham a sua importância, mas como eu vou dar maior importância para o vento que sopra e o mar agitado e não vou dar maior importância para aquele que está dentro do barco da minha vida? Nós temos que ter razão de ter medo, sim, e vacilar, sim, se você estiver enfrentando uma tempestade terrível e você olhar para dentro da tua casa e dizer, Jesus, há muito tempo atrás já viveu na minha casa, mas ele não está mais aqui. Ou se você disser, Jesus há muito tempo já teve lugar no meu coração, mas eu me desviei, larguei da mão de Deus, e ele não está mais aqui comigo. Você teria toda a razão de temer, se desesperar e se angustiar. Se você olhasse para a crise do teu lado, do teu casamento, com o teu marido, com a tua esposa, e dissesse, quando Jesus vivia no nosso meio, era tudo paz, era tudo tranquilo, mas agora ele não está mais aqui. Então você teria toda a razão de ter medo. Mas ter medo quando Jesus está, temer quando Jesus está, é uma falta de confiança e de fé da nossa parte. Então ele disse, por que temeis homens de pequena fé? Então ele fala da fé desses homens. É uma fé tão pequena, tão ínfima, tão pequenininha, tão minúscula, que eles perdem a fé por causa da fúria do vento e do mar. Veja bem como é fácil perder uma confiança em Deus por causa de um vento que sopra, de um mar que se agita. Ora, se Jesus está ali, para eles morrerem, Jesus teria que morrer junto. E isso era impossível de acontecer. Então Jesus repreende, porque temeis, porque vocês estão com medo, homens de pequena fé. Então ele levantando-se, e aí entra a atitude, repreendeu os ventos. Ele repreende os ventos. Uma palavra repreende o vento. Agora eu pergunto, quando é que um vento te escutou? Ele repreende o mar. E eu pergunto, quando é o mar te escutou?
Eu agora há pouco vinha pela beira da praia com a minha esposa no carro e eu via as ondas na Lagoa dos Patos aqui, estava um pouco agitada. E aquilo é a força do vento. Quando não há vento, fica aquele um espelho. Quantas vezes nós titubeamos, nós vacilamos por causa de alguma coisa que nos assombra, porque nós vivemos sempre preparados porque é bom, sempre para a notícia das vacas gordas e nunca estamos preparados para as vacas magras, para enfrentar uma notícia ruim, uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, mas elas vêm, acontecem. Você gostando ou não gostando, eu gostando ou não gostando, o que tem que acontecer vai acontecer. Pergunta se eu gosto da pandemia. Eu não gosto, mas porque eu não gosto, ela deixou de vir, ela aconteceu. Agora, qual é a diferença? É que Deus tem nos guardado. Você entendeu? Olha bem. E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e logo em seguida veio uma grande calmaria, ou uma grande bonança. Por quê? Porque quem causou tudo aquilo foi o vento. Foi o vento que agitou tudo aquilo. Quando ele olha para o vento, ele fala com o vento. E o vento lhe ouve, e o vento para, a onda automaticamente sossega. E o barco tranquiliza. Tudo volta ao normal. E no versículo 27, diz, aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam bem, a natureza obedece à voz de Deus, à voz de Cristo. Então, para encerrar, para não ser delongo demais, eu quero falar com você, escuta bem, não importa o que esteja acontecendo ou o que vai ter que acontecer, o grande segredo é a presença de Jesus na sua vida, no seu coração, no seu ambiente, na sua casa. Eu estava lendo agora, quando cheguei agora à noitinha em casa, e quando no livro de Atos dos Apóstolos está escrito, quando o apóstolo disse, e a igreja que está em tua casa, ele falava a respeito de uma família que faziam cultos, que oravam, que cantavam, que pregavam dentro de casa. E a igreja que está em tua casa. Você entende? Aonde Deus está, o vento sopra, sopra. Jesus não estava ali? Estava. E o vento não soprou? Soprou. Jesus não estava ali? Estava. E o barco não jogou para tudo quanto estava? Jogou. A pergunta é, afundou? Quantos morreram naquele dia? Ninguém. Tudo aconteceu o que tinha que acontecer. Mas a morte não teve vitória. O fim foi Deus quem deu. E qual é o fim? Leia no versículo 26. E houve grande bonança. A tempestade aconteceu no meio, mas a bonança foi o final. Eu quero dizer uma coisa para você. Há um fim, um final, para as pessoas que estão vivendo uma vida longe de Deus. E eu estou falando com você que é cristão, você que já foi crente, você que já cantou, que já orou, que já dançou. Ah, mas eu estou decepcionado com a igreja. Você não tem que servir a igreja, você tem que servir a Jesus. Ah, eu estou decepcionado com o pastor. Você não adora, não foi pastor que morreu numa cruz por você, foi Jesus. Você vai dar desculpa que você quiser. Há um fim. Talvez, por exemplo, todo mundo está vivendo a ameaça da pandemia. Os evangélicos estão vivendo as ameaças? Estão. Os católicos estão. Os espíritas estão. Os ateus estão. Todo mundo está vivendo no mesmo planeta infectado. O vírus está solto por tudo quanto é lugar. Então, todo mundo está sendo ameaçado. Mas há uma palavra no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, diz assim, então vocês verão a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, você vai saber a diferença é no final da história. Agora, vamos tirar Jesus desse barco, ok? Vamos mudar um pouquinho. Faz de conta que na Bíblia está escrito assim. E então os discípulos decidiram atravessar o mar. E eles, sozinhos, entraram para o barco e navegaram.
E, de repente, no meio do mar, se levantou uma grande tempestade, a ponto que as ondas eram gigantescas, o barco era varrido de um lado para o outro, e a água começou a entrar dentro do barco, e o barco jogando, e eles gritando. E eu pergunto, qual seria o final disso tudo? Jesus não estaria, nós tiramos Jesus do barco agora. O que aconteceria? O vento não iria parar, o barco ia afundar e eles iam morrer. Esse era o fim. Tá ok? Agora, a Bíblia diz, Jesus entrou no barco, eles seguiram Jesus e navegaram. E no meio da tempestade, no meio do mar, levantou-se uma grande tempestade, a ponto, tudo igualzinho a outra história que eu contei. E o vento jogou o barco de um lado para o outro, ele era jogado varrido pelas ondas, e as ondas eram furiosas, e tudo igual. A única coisa que difere é que, na primeira história, Jesus não estava e o barco afundou. Agora Jesus está, e eles clamam por Jesus, e ele se levanta, e ele repreende o vento e o mar. Quem repreenderia o vento e o mar se Jesus não estivesse no barco? Você entendeu? Então, as coisas podem acontecer comigo e contigo. Você entendeu? Entrou doença na tua casa, pode até que entre na minha também. Entrou um problema no teu lar, talvez até entre no meu também. Mas eu não estou falando, estou falando do final, como é que é o fim. Qual é o fim daquele que não tem Deus, daquele que está com Deus? Eu não falo só de ímpios, não. Tem muita gente que não conhece a Deus, conhece Jesus. Mas tem um monte, são milhões e milhões e milhões de pessoas que já foram da igreja, que já cantaram, que já oraram, que foram batizados das águas, foram batizados com o Espírito Santo, serviam a Deus, serviram a Deus na juventude, na adolescência, estão fora. Jesus não está na tua casa, Jesus não está no teu barco, Jesus não está na tua vida. Você já teve Jesus, você já foi de Jesus, você já serviu Jesus, você já trabalhou para Jesus, já louvou a Jesus, já pregou a palavra de Jesus, tudo lá no passado, mas agora Jesus não está no teu barco. E eu te pergunto, quando o vento soprar e as ondas do mar da tua vida se sacudir a tua vida para um lado e para o outro, e você olhar para a popa do barco da tua vida, do teu coração, e olhar ali não ter ninguém, e chegar a uma conclusão, Jesus um dia já viveu aqui comigo, mas agora ele não está, porque eu virei as costas para ele, porque eu neguei a ele, porque eu olhei para coisas que eu não deveria de olhar, eu fui dar ouvido para coisas que eu não deveria jamais ter ouvido, eu fui atrás de A, de B ou de C, e agora estou eu aqui, nessa tempestade doida da vida, minha vida sendo sacudida para tudo quanto é lado, meu barco sendo jogado, eu acho que eu vou naufragar e não tem mais saída, e eu agora, um dia Jesus já viveu comigo, e agora eu olho para o lugar aonde Jesus habitava, e esse lugar está vazio. Talvez Jesus já teve um trono no teu coração, já viveu muito tempo sentado no trono do teu coração, quando ele te governava, quando ele te abençoava, quando ele falava contigo, quando ele te renovava, quando ele fazia você derramar lágrimas de alegria e felicidade. Mas ficou lá no passado, lá atrás. Porque talvez você trocou a sua salvação da mesma maneira que Esaú trocou o direito de progenitura dele por um prato de lentilha. Talvez você se encantou com o mundo, se encantou com as luzes piscando lá fora. E hoje, você não dança mais no altar, você dança numa balada do mundo. Hoje você não chora mais de alegria, chora de tristeza, de um vazio que você carrega no coração. Porque você largou tudo, você deixou tudo. E, meu amigo, será que eu nunca passei crise da minha família? Já. Eu já não passei por crise de doenças? Já. Mas sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou super-homem, porque eu sou melhor do que você. É porque toda vez que o meu barco sacudiu, eu olhei e vi que Jesus estava na popa dele. E que vale a pena, com luta ou sem luta, com vento ou sem vento, viver com Jesus. E todas as vezes que o meu barco sacudiu, ele se levantou e repreendeu a fúria dos ventos e do mar. Todas as vezes que uma doença quis se levantar e quis reinar na minha vida,
Ele se levantou e mandou a doença embora. Essa é a diferença. Talvez eu passe as mesmas coisas que tu passe, eu já vivi coisas que tu já viveu, mas a diferença é o final. Eu sei o final de quem tem Cristo. Eu conheço todos os sinais de todas as histórias de quem tem Jesus na vida. Não é você estar longe de Deus e dizer assim, eu creio em Deus. Olha, creio em Deus até o diabo crer. Você precisa voltar para Deus. Você precisa se reconciliar com Jesus. Você precisa voltar para a casa de Deus, para a igreja. Você precisa voltar do lugar onde você saiu. Está na hora de você voltar, está na hora de você se reconciliar. Está na hora de você. Ele está te esperando você de braços abertos. É hora de você voltar. Eu não sei quanto tempo você vai aguentar assim, sem Jesus. Mas o certo é que todo mundo, cristão e não cristão, crente, não crente, cheio da glória, vazio da glória, todo mundo passa por problemas. Olha o que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não falou da sombra, da alegria, da bênção, da sombra da morte. Eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Está entendendo? Não interessa o lugar que tu esteja. Se Deus estiver contigo, nada vai te acontecer. O profeta Isaías disse, num dos seus capítulos do livro do profeta Isaías, ele disse assim, quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão, quer dizer, tu não vai morrer afogado. Quando tu passares pelo fogo, tu não te queimarás. O que ele está falando? Ele está falando de proteção de Deus. Ele não disse que tu não vai passar pelas águas. Ele não disse que tu nunca vai passar pelo fogo. Ele disse, quando tu passares. Ele está dizendo para você que existe uma possibilidade de eu passar, de você passar. E às vezes não é uma vez, não, são muitas vezes. Você acha que eu tive uma luta uma vez só? Eu tive muitas lutas. Talvez a tua luta seja com o teu pai. Talvez a tua luta seja com a tua mãe. Talvez a tua luta seja com um irmão teu, uma irmã tua. Talvez a tua luta seja com o teu esposo que tu ama, mas tu tem uma luta tremenda com ele. Talvez a tua luta seja com a tua esposa. Talvez a tua luta seja na vida financeira. O vento soprou contra, está tudo dando errado, você está remando contra a maré, tudo sendo sacudido, vai quebrar, vai destruir, não tem mais saída. Eu pergunto, se tu olhar para a tua vida, tu consegue enxergar Jesus aí? Se tu me responder que sim, então eu vou te dizer qual vai ser o final de tudo isso. Uma grande vitória. Agora, meu amigo, minha amiga, se tu procurar em volta de você, na tua casa, no teu coração, no teu ministério, na tua vida, tu procurar Jesus e tu não encontrar Jesus ali, então eu vou te dar um belo conselho para ti. Antes que seja tarde demais, convida Jesus para entrar e fazer parte da tua vida, fazer parte da tua família, do teu coração, do teu lar, fazer parte do teu viver. Volta para Jesus. Chama Jesus de volta, convida. Há uma palavra em Apocalipse que diz, eu estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz, abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu serás comigo. Esse é o caminho da vitória. Então, passar, às vezes a gente passa as mesmas coisas. Às vezes você é crente, cristão, está passando a mesma coisa que um ateu lá está passando. Pô, tem um camarada lá que é espírita, passando uma luta terrível. Às vezes o cara é crente, está passando uma luta igual a do outro, até pior. Mas você não tem que olhar para isso. O que você tem que olhar é como a história de cada um acaba. E às vezes, quando Jesus não está, o final é trágico. Mas o final daquele que está com Jesus, que Jesus está com ele, pode acontecer o que acontecer. O final é lindo. Por isso, quando Jesus entrou lá, mandou tirar a pedra, ele gritou, Lázaro, sai para fora. Ninguém acreditava. Quando viu aquele homem todo enrolado, sai para fora da sepultura, se arrastando. E Jesus desamarra, desatem ele. E quando desataram ele, não havia um pedacinho de carne.
do seu corpo e decomposição, ele estava restaurado. Então, o final, o que importa é o fim, como tudo acaba, como tudo termina. Certa vez, alguém questionava Billy Graham, um dos maiores pregadores do nosso século que passou. E ele disse: não importa o que aconteça, eu sei como tudo acaba. Eu sei como tudo acaba. Você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver flagelos, pestes, terremotos. Mas lá na última página da Bíblia, no último capítulo, lá no final, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e vou encerrar esta mensagem lendo o fim de tudo. E eu vou mostrar para você o que importa. Não é como tudo começou ou como tudo se desenvolveu, mas é como tudo vai terminar. E quando você está com Jesus, eu sei como a história acaba. Eu sei como a história acaba quando você está sem e quando você está com Jesus. Veja bem, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. E veja o último capítulo, capítulo de número 22. E veja bem agora o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Agora, olhe bem, e ali nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá maldição, nunca mais. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, de Jesus, e os seus servos o servirão, e verão a face dele, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Não tem fim. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve estão para acontecer. Esse é o final de quem tem Deus, o final de quem tem Cristo. Então, o problema não é se eu passo tempestade e o outro passa, o outro que não é crente passa, eu que sou crente passo também. O problema é o final. E se você abrir a Bíblia no último livro, no último capítulo, você vai ver o final de quem não tem Deus e o final de quem tem Deus. E aquela tempestade para eles ali acabou em bonança por causa da presença de Jesus. E eu estou dizendo, se Jesus estiver na tua casa, teu casamento não vai acabar. Se Jesus estiver na tua casa, tua família vai ser salva. Se Jesus estiver na tua vida, sendo o centro do teu coração, Deus vai salvar a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus é extensiva à tua família, porque tu tem uma família. E Deus sabe que tu tem um pai, Deus sabe que tem uma mãe, Deus sabe que tem um filho, uma filha. Creia no Senhor. Deus está no meio dela e ela não será abalada, diz Davi. Ainda que a terra se mude, que os montes estremeçam, que as ondas do mar rujam, nenhum mal acontecerá, porque Deus está no meio. Quando Deus está no meio, eu estou dizendo que o final é um final vitorioso, é um final de vitória. Agora, quando Jesus não está, é desespero, é sofrimento, é suicídio, é desgraça, é remorso, é arrependimento pela ausência de Jesus. Então, eu digo, o que me importa, se soprar vento ou não soprar vento, se sacudir o meu barco ou não sacudir, o que importa é que Jesus esteja em mim, que ele esteja comigo, que ele esteja na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu casamento, na igreja que eu dirijo. Às vezes, a igreja também passa por tempestade, por sopro, vento, de tudo quanto é lado. Mas se Jesus estiver no meio,
tudo vai acabar bem. E eu sei que Jesus está no meio da nossa obra, que Jesus está no meio do meu coração, que Jesus está no meio do meu lar, da minha família. E então eu estou dizendo, tudo vai acabar bem. E se estiver contigo na tua casa, no teu lar, na tua família, eu estou te dizendo para ti, tudo vai acabar bem. Foi por isso que Jesus disse, a enfermidade de Lázaro não acabará em morte, mas será para a glória de Deus. E quando ele morreu, a Maria achou que era o final, mas ele traz de volta a vida do seu amigo. E não acaba em morte, mas acaba numa grande ressurreição, numa grande vitória. E assim que vai acontecer na tua casa.